Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Caio Camargo aqui com vocês. Hoje temos um episódio especial com o melhor da FISPAL em 2023 aqui. Aguenta aí que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por BIP Brasil, OneBeat, Sigam. É isso aí, pessoal. Estamos falando aqui diretamente de São Paulo, por isso que vocês estão vendo aí um cenário um pouco diferente, né, Caio? Varejo Cast on the road, meu amigo, na estrada, estamos na estrada. É isso aí. A gente fez uma enquete no episódio sobre o que a gente fez lá na nossa expedição no Rio de Janeiro, no fim do projeto do Acelera Varejo, e a gente fez uma enquete naquele episódio perguntando se as pessoas gostariam de mais episódios como esse. 88% disseram que sim, gostariam de mais episódios como esse. Pediram, agora vão ter. Exatamente. E lá no nosso grupo também, né, alguém que não veio à FISPAL perguntou se a gente não poderia fazer um episódio sobre a FISPAL. Então, baseado na nossa enquete, que a gente gosta muito de ouvir vocês, por isso que é importantíssimo que você participe das nossas enquetes, das nossas perguntas e interaja com a gente para que esses episódios sejam cada vez mais úteis e relevantes aí, para que o seu negócio se torne cada vez melhor, fature mais, venda melhor e, claro, com a experiência cada vez melhor para o seu cliente, tá bom? A gente aqui não está na FISPAL apenas pela FISPAL, a gente está aqui acompanhando um grupo também, normalmente como eu e o Fred a gente sempre faz, acompanhando grupos, principalmente Sebrae, Senac, que é o pessoal que mais contrata a gente para esses eventos, e o pessoal do Sebrae e Senac continue nos contratando para mais eventos, a gente adora estar com vocês nas missões técnicas, nas expedições do Algo Mais, que a gente chama, denomina essas expedições, tá? A gente aproveita também a época da FISPAL para fazer visitas técnicas, tá? E a gente vai falar um pouco da FISPAL, mas também falando das grandes visitas técnicas que fizemos nessa passagem nossa aqui durante a FISPAL. E aí uma coisa interessante, né? Você que já nos acompanha há bastante tempo e sabe que a gente faz já há muito tempo, eu agora vou para a 15ª, o Caio vai para a 13ª edição da NRF, normalmente são 3 dias de congresso com 2 dias ou 3 de visitas técnicas ao varejo. Então a gente pegou esse modelo muito bem sucedido lá fora e começou a realizar também aqui essas expedições. Seja com eventos como esse da FISPAL, Latam, que a gente fez no ano passado, vai fazer esse ano de novo, como também com projetos como o Acelera Varejo do Sebrae, que terminam com uma expedição em alguma cidade, em alguma capital brasileira, mas sempre a ideia é mesclar conteúdo de eventos e congressos com as visitas guiadas que eu e Caio fazemos através de uma curadoria, uma seleção de lojas e de negócios para falar com os donos, com CEOs, com executivos, para ter aquela ideia e para quem está com a gente voltar com a bagagem assim, cheia de ideias, cheia de insights, de coisas boas para implementar no seu negócio e evoluir como líder, como gestor e também melhorar os resultados da empresa. Falou bonito, Fred, muito bem. Muito bacana. Bom, pessoal, falando da FISPAL para vocês, então, nessa história, tá? Primeiro que a FISPAL é uma feira voltada ao segmento de food service. Ela acontece em 2 momentos, tem essa feira que é a parte do food service mesmo, depois tem uma FISPAL de tecnologia, para este mercado mais focado em drivers de tecnologia. Essa é muito mais focado aos insumos, aos equipamentos, aos maquinários para produção, para a cadeia de food service como um todo, tá? E esse ano, né, eles dividiram ela em 4 grandes estágios. Então você tinha a parte de food service, tradicionalmente do food service, certo? Ou seja, que é a lanchonete, o restaurante, né? O restaurante por quilo, tá lá. Os equipamentos, a gente vai falar um pouquinho disso que a gente viu, que é bacana nesse contexto. Uma outra parte focada em sorveterias, que eu acho que foi a parte mais deliciosa da feira, né, cara? Porque tinha sorvete de montão lá distribuído para todo mundo, todo momento. Quem acompanhou aí a gente nas nossas redes sociais, viu que Caio Camargo, eu diria que ele passou assim, foi a área predileta dele durante a FISPAL, foi essa área de sorvetes. Não tenha dúvida, para quem não acompanhou, um dos sabores mais inusitados que eu pude provar foi chocolate com bacon e caramelo trufado, num único sabor. Isso foi fantástico, mas isso não é uma dica do evento em si, isso foi só um acontecimento, tal, mas vamos lá para o que a gente está falando. Além da parte de sorvetes, também uma área para cafeterias, né, que é um ramo gigante, cresce. A gente está aqui na região da Paulista, a gente até assusta o número de cafeterias novas que surgem a cada mês ou 2 meses aqui, novas marcas, né, e tudo mais, vale a pena conhecer. Nós vamos falar muito disso quando chegar na FIPAM, que é a feira de panificação, e a gente vai falar muito dessa parte de cafeteria também. E
também a parte de pizzarias, né? Então, ó, food service, pizzaria, cafeteria e sorveteria são os 4 grandes grupos que a FISPAL tá. Bateu todos os recordes, tá? Eu acho que essa parte é importante. De acordo com o pessoal da organização da feira, foram mais de 45 mil pessoas então, ao longo do evento. Para você não teve na FISPAL, não teve na APAS, por exemplo, aqui em São Paulo, que é do supermercado, aí muita gente mais vai na APAS. Guardadas as devidas proporções, os corredores estavam igualmente lotados, os estandes igualmente lotados, mas obviamente você tem uma feira muito maior na APAS que acaba trazendo muito mais gente, mas os corredores estavam tão cheios e lotados quanto. Isso, para mim, mostra com cada vez mais como a questão do evento presencial, as pessoas retomando os eventos e com uma vontade, como a gente falou na APAS, né, com a vontade de fazer negócios, com a vontade de buscar soluções para o negócio, com vontade de buscar novas opções. Então as pessoas estão ávidas por isso, isso é muito bacana nesse contexto, certo? Diga lá, mestre. Certíssimo, Caio. E assim, isso só vem também ao encontro do que a gente vem falando e que a gente tem percebido nos eventos que a gente participou esse ano, né? Então, por exemplo, a gente começou lá em janeiro na NRF em Nova York, lotadaço. Depois a gente fez o Web Summit no Rio, também esgotaram os ingressos, também muito cheio. Eu fiz FBV lá em Porto Alegre, também cheio. Também fui para a SIC, que é do setor calçadista, também batendo todos os recordes. E o Retail Conference também, tinha mais de 5 mil pessoas no chão. A volta dos eventos presenciais, e não só a volta, mas também o sucesso que esses eventos estão tendo, e eventos como esse da FISPAL, que são muito parecidos com o SIC lá de Gramado, são eventos voltados para fazer negócio, né? Então o que a gente vê é muita gente ali comprando equipamentos, negociando produtos, matéria-prima. Então é muito bom ver isso acontecendo, né, Caio? A gente vem muito falando já dessa questão de que se esse otimismo que a gente vem percebendo vai virar realidade no segundo semestre, e enquanto o varejo está comprando da indústria e esses valores estão aumentando, é um sinal de que o varejo também está confiante de que vai vender aquilo que ele está comprando, senão não compraria mais, né? Cara, vamos para as tecnologias, o que a gente achou de features aqui. Vamos destacar alguns pontos aqui. Para quem quiser acompanhar nas redes sociais, tanto do Varejo Cast como a minha, Caio CMGO, Fred Alecrim, que é Fred Alecrim, a gente está compartilhando esses vídeos que são essas amostras do que a gente esteve vendo aqui, tá bom? Cara, eu vou começar pela Foodbase, né? Que para mim eu achei muito bacana, que é uma vending machine de açaí. Me conta aí, Alecrim, o que você achou dessa máquina que o cara não precisa nem pôr a mão no potinho para se servir do açaí e tal, isso permite muita coisa legal. O que você viu sobre essa máquina, cara? Cara, eu achei interessante, né? Foi uma coisa que te chamou a atenção e a gente foi lá ver. Então, a gente já tinha visto essas vending machines, na verdade não a vending machine, né? Mas a máquina que você vai lá, você se serve, ou alguém vai lá e serve você. Mas nesse caso, todo o processo, né? Então já cai o copinho com o açaí. Eu achei bem interessante, é mais um processo, mais um produto que chega, né, no mercado que vem crescendo, né, Caio? Eu me lembro que lá no passado a gente falou muito de vending machine, lá no passado mesmo. Você, inclusive, publicava muita coisa mostrando o que já estava chegando na vending machine. Agora a gente está vendo o açaí, que é um produto que vem crescendo também. Impressionante a quantidade de variações de açaí que a gente viu nessa feira. E não só isso, vemos a automação chegando também para esse produto específico. Então você imagina que o produto está com uma aposta tão grande que vai continuar crescendo o seu consumo, que desenvolveram um equipamento, uma máquina, uma vending machine, né, totalmente automática apenas para vender açaí. Agora, eu gostei muito da máquina. Não experimentei o açaí, já você viu a máquina e experimentou o açaí, né, meu amigo? E foi muito bacana, muito bom. Lembrando, não é só o açaí, ele faz a cobertura, ele faz um monte de coisa legal, tal. Ele bota lá os toppings, né? Você escolhe os toppings, escolhe o açaí que você quer, tem, né, 2, 3 sabores, e aí ele cai lá o copinho pronto, já com a cobertura personalizada para você, o teu pedido. Isso vem muito em linha daquilo que a gente vem falando, né? De você automatizar o processo junto ao consumidor, né? Como os totens de autoatendimento na lanchonete. Para você não precisar ter um funcionário a mais, uma franquia de açaí toda feita com vending machines, por exemplo, né? Isso traz ao segundo tema que a gente vai trazer aqui. Vocês vão ver que a gente vai bater muito nesse tema, que é a automação, mas agora a gente vai falar automação para o cliente. A gente vai trazer automação dentro da indústria, e a solução foi da Cisterm, que é uma picoleteira, uma máquina de fazer picolés, tá? E que ela faz numa mesma esteira até 3.000 picolés em uma única hora. Essa foi bacana, isso que a gente achou interessante. Só que mais interessante do que isso, é que ela, ao invés de você precisar de 4 pessoas num processo tradicional para criar essa quantidade de produtos, apenas uma única pessoa consegue operar essa esteira e criar executar esses 3.000 picolés aí por hora. Ele tem até uma máquina que chega a fazer 6.000 picolés por ano, mais de 3.000 que estava sendo demonstrado lá. O que tu achou disso, mestre? Cara, isso é uma tendência também muito forte, né? Então, quando a gente vê
tudo que a gente vem falando, do varejo com dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar, e é claro que essa dificuldade também chega na indústria em algum momento. Você aumentar sua capacidade de produção sem a necessidade de ter mais pessoas, isso é uma tendência, né? Então, esse equipamento e essa solução vai ao encontro dessa necessidade. A gente viu também uma máquina de coxinha, chama uma impressão Abralix, né? Ela chegava a fazer 8.000 coxinhas por hora, né? Então ela pegava lá, o cara botava a massa e o recheio, ele calculava quanto de espessura de massa ou quanto de recheio ele queria na coxinha, e ela saía fazendo, inclusive, não só fazendo a massa, mas empanando a massa e fritando, né, o salgado depois. Isso ajuda muito o pequeno investidor, o pequeno empreendedor, para poder produzir em escala um produto que seria produzido de maneira manual, né? Perfeito. E o legal dessa solução aí que a gente viu, né, Caio, que você tem uma esteira ali que faz todo o processo até a fritura, né, da coxinha e deixar ela prontinha, né, cara? E lembrando que a gente pode estar falando de alguma coisa que não seja novidade para quem é do ramo de food service. E a gente também acredita que não seja uma novidade em termos de maquinário. Que a gente está falando do tipo de escala que isso produz hoje e principalmente a necessidade do mercado em adotar cada vez mais isso numa questão de falta de mão de obra, economia de recurso, muitas delas com a proposta de você automatizar e economizar água, energia no processo. Sim. E aí vai. Daqui nós vamos para uma solução que eu sei que foi a tua favorita e eu vou deixar você dar o tema nessa história, que é a solução da Quente, cara. É um nome propício, né? Propício nessa história toda, mas do que se trata a Quente? O que nós vemos de solução lá, mestre? Manda bala. Cara, essa, assim, para mim foi a predileta, porque desde que a gente viu aí o aumento do delivery, principalmente com a pandemia, né, Caio, onde todas essas empresas precisaram, né, de alimentação principalmente, entregar o produto de uma maneira que muitas não estavam acostumadas a entregar, e aí muitas não perceberam que na hora que você tem um produto que vai à mesa do cliente, num restaurante, que chega ali numa temperatura, porque ele saiu, por exemplo, uma pizza que sai a 90 graus de um forno, e só do ato de sair do forno e chegar até a mesa do cliente ali no seu restaurante, chega a 70 graus, que aí é a temperatura ideal para ser servida, por exemplo, mas você perde ali 20, né? E aí, na hora que você inclui aí um serviço de delivery, ou seja, a pessoa vai ter a experiência gastronômica em casa ou em algum outro lugar, então outras preocupações começaram, né? Como fazer uma embalagem que proteja ali o produto, ver a textura, como é que eu posso fazer com que esse meu alimento chegue até o cliente com o mínimo de perda possível da experiência que ele teria no restaurante, né? Na minha loja. E aí um dos pontos aí cruciais quando a gente fala em alimentos, principalmente alimentos que são servidos quentes, né, como essas temperaturas que a gente falou, é exatamente a temperatura. E aí a Quente tem uma solução, né, que é uma base ali, né, que é um aquecedor, né, Caio? Uma solução assim, aparentemente simples e que vai lá no bagageiro ali onde é colocado, por exemplo, as pizzas, né, e ela mantém a pizza até chegar à casa do cliente em 70 graus, ou seja, na mesma temperatura que chegaria à mesa se a pessoa estivesse no restaurante. Então, achei isso aí muito bacana. Propicia que ele, ao invés de levar uma única pizza no bagageiro, ele pode colocar 3, 4 pizzas no bagageiro, que elas vão se mantendo ao longo do caminho à mesma temperatura, né? O grande lance tá esse. Não é na primeira pizza só, né? Mas na terceira pizza, que já teria perdido muito mais temperatura até chegar a um terceiro local de entrega, ela ainda está sob a mesma temperatura, ela chega tão fresca quanto fosse a primeira entrega. Isso favorece o número de entregas sendo realizadas, né? E aí é uma solução que melhora a qualidade do produto, ou mantém a qualidade do produto no delivery, né? Então, assim, eu achei muito interessante, realmente me chamou a atenção a Quente. Né, e inclusive o nome, né, que eu adoro quando o nome já diz o benefício, né? Bom, Fred, a próxima solução é um forno, cara, da Unox, que combina a tecnologia tradicional de forno de micro-ondas que a gente conhece em casa, com uma tecnologia de cozimento, ou que são o nome que você preferir, a vapor, cara, nessa história. Então, o que a gente viu lá e você estivemos provando as batatinhas. Frederico Alecrim provou batatinhas crocantes na minha frente. Fica falando que só eu que degusto batatinhas, mas você também, Fred, nessa aqui. E, cara, o bacana dessa solução foi que a gente viu lá um galeto sendo feito em 6 minutos, né, cara? E com a mesma suculência de um forno tradicional, né, mantendo lá o suco, que é o micro-ondas normalmente deixaria seco o produto, né?
E a batata, né? A batata super fresquinha, tá em 4 minutos produzida, né? Do congelado ao pronto a ser servido. E o cara tava demonstrando, fazendo o produto lá na frente do pessoal. Isso é muito bacana. Esse é um outro ponto bacana da FISPAL, né, cara? A gente viu muita coisa acontecendo ao vivo, pessoas mostrando as máquinas e tudo mais, é isso? Sim, isso é muito bacana, né, cara? Porque a gente vê, não é só falar, né? É demonstrar, né? Então eu tô falando que minha máquina faz isso, olha aqui a evidência disso, né, cara? Então a evidência é muito importante. Não basta só falar que o seu produto é melhor, né? Você tem que mostrar evidências disso, né? Então eu acho que nesse caso da UnoX e vários outros casos, que muitos estandes que principalmente trabalhavam com equipamentos para preparo de alimentos, né? Tinha muito isso da degustação. Isso é muito comum em feiras como a FISPAL. E eu acabei esquecendo um detalhe, né? Esse fone tinha um quê de inteligência artificial nele. Estava sendo vendido como ter um embutido de inteligência artificial, porque já tinha uma parte de receita que você programava a receita, ele já dava quase tudo automatizado, todo o processo que você precisa fazer, e você encontrou uma empresa lá na prática que trabalhava muito bem esse conceito de inteligência artificial. Eu queria que você jogasse pra gente aqui, cara, IoT, o internet da cozinha, como é que é esse papo aí, Fred? Cara, isso aí pra mim foi o meu segundo preferido. Então o primeiro foi a Quente, essa foi a segunda prática, com a solução que são fornos para quem tem grandes redes ou mais de uma loja. Você imagina que cada receita nova que a sua franquia, o seu negócio tem, você tem que ir lá e treinar o funcionário que vai manipular aquele forno, né, para preparar aquela comida. E aí, o que a prática fez com sua internet da cozinha é criar um sistema onde os fornos são conectados através das nuvens a uma matriz onde você prepara novas receitas, joga nas nuvens e aquilo é distribuído através das nuvens para todos os equipamentos que estão ali conectados. Então, um funcionário novo só precisa saber que existe a receita, qual botão apertar, e aí ele aperta lá e vai ser feito a receita, né? Então, tem a foto do produto, tudo. Então, é muito interessante isso, principalmente para a expansão de negócios, para a garantia de um padrão de qualidade quando você vai crescendo, né, Caio? Então, eu achei isso aí muito bacana, esse conceito da prática. E aí, vamos colocar um bônus nessa conversa, que é uma conversa que quem acompanha a gente colocou isso nos vídeos, a gente vai acabar colocando isso na internet também. No grupo que estava com a gente já tem essa informação, mas a gente vai dispor isso nas nossas redes sociais. Uma crítica que nós tivemos, não à feira, mas normalmente aos tradicionais expositores de feira. Pessoas como eu e você, a gente está lá garimpando, então a gente tem o dever de perguntar em todos os instantes que a gente entra qual é a boa solução, o que está acontecendo e tal. A gente realmente faz isso categoricamente em todos os eventos que a gente vai. Normalmente o cara, o consumidor, o cliente e tal, tá andando pela feira, né? E a gente vê muito mais do mesmo em algumas situações, assim, onde os stands não dizem a quem veio ou o que querem mostrar, como se comunicar. Eu queria que você falasse um pouco disso, Fred. Você falou muito bem disso no vídeo que a gente vai soltar nas nossas redes aqui, mas eu queria que você adiantasse um pouco esse papo sobre qual a nossa crítica e qual seria a grande solução para isso todo aqui. Vamos lá. Perfeito, Caio. A gente vinha refletindo, gente, sobre essa questão de que como é importante você saber dizer o que você faz, como você faz e o que é que eu ganho com isso. E a gente viu que há uma grande dificuldade, não só em feiras como essa, né? E aí, mais uma vez, uma reflexão para quem está lá expondo e não a feira. Mas a mesma coisa acontece, não sei se você concorda comigo, Caio, em vitrines no varejo, em mídias sociais de muitas lojas do varejo. Por exemplo, coisas que a gente via lá. A melhor experiência gastronômica. O que isso quer dizer, na verdade? Da onde eu estou e para onde eu estou indo? Eu não tenho nem ideia, né, cara? Exatamente. Então, você imagina uma feira cheio de estandes, cheio de concorrentes, um do lado do outro, e aí você vendo a melhor experiência gastronômica, 30 anos no mercado, e aí você não conhece, você está lá para montar um negócio, por exemplo, e você não conhece aquelas marcas. Por que eu vou parar naquele stand? Por que eu vou me interessar? E aí a gente não via 3 coisas que você fala sempre, né? Ó, eu resolvo esse problema, tá aqui a evidência, né? Ou seja, a comprovação que eu resolvo esse problema, e aqui o impacto que ao resolver esse problema eu vou gerar no seu negócio, impacto positivo. Problema, né? Evidência e impacto, né? Exato, que é uma coisa que você fala bastante. E aí a gente viu muito, né, cara? A gente teve muita dificuldade exatamente por isso, mas a gente está lá para perguntar e a gente perguntava, e exatamente a gente viu uns exemplos que nos fizeram parar, como a Quente, por exemplo, que a gente já citou aqui. Por quê? Porque tinha lá um banner
né? Simples. O pessoal da Raymond Brasil, que a gente viu as lava-louças, comenta com o pessoal aqui pra gente falar. Isso, nas lava-louças, em cada lava-louça tinha dizendo a capacidade de produção daquela lava-louça. Então, assim, por hora, 1.500, 2.000 pratos por hora, né? Então, assim, já dizia ali, ó, aqui é o que eu faço por você, né? E na Quente tinha uma banda simples dizendo agilidade no seu delivery, qualidade, tal. Com isso você consegue vender mais, o cliente vai ter a mesma experiência do que se estivesse no restaurante, é o mais próximo possível. Ou seja, é fundamental, né, deixar mais claro para os consumidores que você quer alcançar e transformar em clientes, por que ele deveria comprar de você? Por que você, né? Também é outra ponta. Tem um monte de gente que vende o que você vende, mas por que você? Então isso é muito importante, e essas frases mais abertas ou genéricas, né, muitas vezes não ajudam a definir o que você faz, como você faz e qual a vantagem e benefício de comprar com você. Tem o discurso comercial, cara, que eu acho, dentro desse contexto de que eu tô lá pra vender pra pessoas que não me conhecem ainda, às vezes, né? Que a gente fez muita piada interna, eu e você, com essa conversa. Eu vou usar aqui meu nome aqui, o Caio CMGO, que eu vou ser MGO, né? Você vai lá numa empresa que vende um produto X, aí você fala assim, qual é esse produto? O que ele faz? Esse aqui é o CMGO 500. Eu falei, tá, legal. Pra que serve o CMGO 500? Ele é uma evolução do CMGO 300. E ninguém fala, cara. Ninguém fala. A gente brinca, em tom de brincadeira mesmo, eu e você, porque vira jocoso isso pra mim e pra você, que a gente entra em alguns stands que tem dezenas de produtos expostos e que a gente vira pra um vendedor dentro do stand e pergunta, eu tô aqui buscando destaques. Me diga um produto que alguém tem que conhecer de vocês nessa feira, que é o essencial, que marca o mercado, que é disruptivo, que é inovador, e que vai chacoalhar o mercado, e a pessoa tem que vir isso aqui, porque só você tem. E normalmente o vendedor não sabe responder isso pra gente, né, Fred? E isso assusta a gente, porque uma feira são gastos algumas dezenas, quando não centenas de milhares de reais como investimento para exposição, um esforço de pessoas ali para estar lá, e realmente a pessoa não sabe o básico, que é saber vender pro consumidor que tá no corredor, cara. E isso, vou falar para você, se fosse raro encontrar, mas não é. A grande maioria dos estandes não sabe o que tá fazendo lá. O cara não sabe explicar, ele explica pela cultura do umbigo. Parece o dia a dia do corredor da empresa dele, que ele tá falando para aquele mundo que entende, com as siglas da empresa dele, com as coisas, com a conversa de corredor interno, esquecendo que essa conversa é conversa aberta para todo mundo que tá no corredor. É isso aí, porque se eu tô passando num corredor, tô indo lá em busca de novidades, e eu olho pro stand, primeiro, já tem que ter uma sinalização, uma comunicação que diz assim, caramba, isso aqui é interessante. E aí eu vou lá, quando eu vou e sou recebido por um vendedor, então esse papo que Caio falou aconteceu, né? Então, da pessoa falar que a máquina tal é a evolução da máquina tal, e que a máquina tal, mas por quê? O que tem de destaque aqui? Então, assim, por mais que 200, você... De 500 para 300, qual que é a diferença? 200. Exato. Então, assim, por mais que você saiba que tem clientes que já lhe conhecem, tudo, mas vai aumentar em muito as chances de você vender mais e melhor se você cuidar dessa comunicação também, né? Do que cada produto, não só ele faz, mas também como e por que eu deveria comprar ele. Ou seja, o cliente não compra mais um produto ou serviço, ele compra a versão melhorada dele mesmo. Se eu sou dono do negócio, ao comprar o seu produto ou serviço, no que melhora o meu negócio? Eu ganho o que com isso? Meu negócio ganha o que com isso? Isso é fundamental, está explícito, está comunicado, né? Porque isso é uma forma de te ajudar a vender mais e melhor. E claro, esse discurso, essa fala tem que estar também na ponta da língua, tem que estar na cabeça, tem que estar no coração do time de vendas, né, Caio? A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo.
Diante do cenário desafiador do varejo, é necessário alavancar os resultados através da intensidade digital. A BIP Brasil se propõe em ser a sua parceira, levando transformação digital hands-on através da experiência adquirida nos mais de 300 projetos realizados no varejo brasileiro. Vendas online e offline, comercial, marketing, supply chain, atendimento, back-office e serviços financeiros para não financeiras. Conheça mais em bipbrasil.com.br. Bom, Fred, falamos aqui de FISPAL bastante coisa, mas uma parte importante dessas missões técnicas, nossas expedições daí do Algo Mais, também são essas visitas técnicas que a gente faz, né? Isso. E é sempre, cara, eu acho que é um ponto alto, fantástico, que a gente fala que não é tanto olhar a loja como um consumidor tradicional, não é visitar uma loja, mas é essa oportunidade que a gente tem de conversar com executivos dessas empresas, e eu digo que é um mini MBA, cara, porque a gente entende muito do negócio, das dores, das oportunidades, dos desafios desses caras que eles estão enfrentando, ainda vão enfrentar no mercado, já vê com uma situação de futuro, né? E isso eu acho que é o grande ponto alto dessa conversa, tá? Queria sempre agradecer a todos aqueles líderes que nos recebem, né? E aqui, um agradecimento especial aqui ao pessoal do Empório Fasano, né? Gaston, Vanessa, o João que atendeu a gente, tá? Pessoa, equipe maravilhosa. Temos que falar aqui do pessoal da Dengo, né? Toda a equipe do Dengo, o Estevão, o Leandro, o Douglas, que sempre, né, é fantástico com a gente nos atendimentos, né? Então, assim, ótimo. O pessoal lá do Netão, que foi fantástico. Dani Ball, né, que é conselheira do pessoal lá, ajudou a gente muito nessa conversa. A gente tá lá, Daniela Ball. Também lá o Paulo, o Caio, né, também do Netão. E ainda o pessoal da Santa, né, o Hortifruti e tal. O Júlio, que fantástico. Tal. A gente vai falar de cada um desses, não se preocupem. Mas como Empório Fasano e Dengo, a gente já teve outras visitações, já tivemos falando muito sobre eles, tá? Acho que vale sempre a pena destacar, vocês podem visitar outros episódios que a gente falou deles, mas são visitas icônicas, né, Fred? Eu vou deixar o Fred aqui colocar um ponto alto de cada um desse momento, dessa visita que a gente fez agora, tá? Pra gente falar um pouco dos pontos novos que a gente não teve visitando e para você que nos acompanha conhecer novos negócios. Qual o ponto-chave dessas visitas técnicas, falando de Empório Fasano e depois de Dengo hoje aqui, que foram visitas que nós fizemos, inclusive hoje, quinta-feira, quando a gente está gravando esse episódio? Bom, para mim, né, Caio, o grande lance do Empório Fasano é cuidado com a seleção, com a curadoria, né? Então, você saber que aqueles produtos que estão lá, primeiro, não é qualquer produto, nem quantidade e variedade, ou seja, aquilo que está lá já foi cuidadosamente selecionado, né, por uma curadoria de pessoas, né, que estão próximas ali à diretoria, né, à liderança do negócio, fazem parte da liderança do negócio e cuidam dessa seleção, dessa curadoria. Então, o cliente que vai lá sabe que o produto que está ali tem uma qualidade fantástica, porque já teve gente que já escolheu por eles, né? Então, eu acho que isso aí é um ponto, é um maior exemplo de curadoria. E, claro, a gente não pode deixar de elogiar o quanto eles conseguem pegar uma marca que tem uma reputação fantástica, como o Fasano, e expandir a marca para diferentes tipos de negócio, né? Então, você tem lá gastronomia, hotelaria, o Empório, né, que tem ali um mercadinho, que tem uma adega com delicatessen e tem um café e ainda uma lojinha de produtos para casa, né, um espaço de produtos para casa, fora os outros empreendimentos e investimentos que eles estão fazendo aí pelo mundo, não só pelo Brasil, né? Então, para mim, esses dois destaques são importantes a gente lembrar aqui, parabenizar a turma do Fasano aqui. Tô contigo nos pontos. E Dengo, cara, que é tradicional nas nossas conversas aqui. Estevão Sartorelli, já falamos tanto dele. Brevemente, esperamos tê-los aqui no nosso Varejo Cast Convida, que em breve vocês vão ver no ar aqui nossas entrevistas, tá? Tá saindo do forno, pessoal. Vocês estão cobrando a gente tá se preparando para isso. Em breve tem o Varejo Cast Convida aqui com as entrevistas rolando aqui. Estevão, com certeza, vai fazer parte de uma dessas pela persona que ele é fantástica. Mas me diga, Dengo, para você, qual o grande destaque desta vez aqui dessa visitação que a gente fez, cara? Bom, de antemão, cara, primeira coisa é lembrar que é um dos negócios que nascem do propósito e não procuram encontrar o propósito depois, né? Então essa questão de levar uma vida digna para os cacauicultores do sul da Bahia, né? Então, e melhorar... Só um pouquinho. Fala devagar, essa que até eu tenho dificuldade, sabe? Mas a nossa audiência precisa entender esse termo, que ele é fantástico, cara. Vamos lá, fala devagar. Cacauicultores, que são os produtores de cacau, né? Olha lá, muito bom. E aí, lá do sul da Bahia, e esse cuidado com, né, de levar essa melhoria, inclusive pagando de 70% a 130%
a mais do valor de mercado na saca do cacau. Ou seja, o propósito não é coisa de parede na Dengo, é verbo, é ação, né? E isso transborda em cada metro quadrado ali da fábrica de Dengo, que foi a que a gente visitou, que fica ali na Faria Lima. Para mim, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é como eles contam essa história, né, da transformação que eles levam para esse ecossistema, desde do grão até o chocolate a ser vendido, não só ali na fábrica de Dengo, como também nas suas lojas que estão abrindo nos shoppings aí pelo Brasil, inclusive internacionalmente em Paris, na França, né? Então, esse storytelling, essa contação de história, né, desde lá de como é que é feito o cacau, como é que o cacau é cultivado, né, até passando cada etapa, até chegar no chocolate. Cara, isso para mim, eles fizeram isso com perfeição. Muito bacana. E aí, Caio, depois de falar, né, da Dengo e da Empório Fazano, a gente teve também duas novidades, né, nos nossos roteiros, e o primeiro foi o Netão, né? Fala aí um pouco aí dos teus destaques do Netão. Cara, Netão Bom Bife. Primeiro que o cara não precisa apresentar quem é o Netão hoje nessa história, super famoso no YouTube, tá lá na TV aberta, na Rede TV e tal, e foi um desafio pra gente, porque o pessoal tava louco, ávido pra ir conhecer o Netão, quando a gente falou, ó, talvez pode ser, o pessoal, será que vocês conseguem fazer uma visitação técnica no Netão, conversar com o pessoal? E a gente carinhosamente foi bem recebido, né, o Paulo lá, o time, o Caio, né, e agradecendo de novo já o pessoal do Dani que conseguiu colocar a gente lá dentro, mas cara, eu acho que o Netão, eu acho que a história do empreendedor chama atenção, né, é o cara que é o retail hero aqui, o herói do varejo nessa história, para a gente não usar os termos em inglês que a gente é tão contra nessa conversa toda, mas é aquele cara que tem um passado de ralação, de que veio de baixo, trabalhou no açougue do tio e foi vencendo, e foi virar bartender de navio e voltou. Trabalhava no açougue como lombador, profissão que a gente só descobriu conversando com o pessoal, que é aquele cara que bota lá o lombo do boi no ombro, sai cortando lá a carne. Então, um cara que entende do manejo da carne, gosta daquilo que faz, né? E eu acho que o maior mérito não é à toa que a cara dele tá estampada em tudo que você vê lá no Netão Bom Bife. Não é uma jogada de marketing, é que, de fato, tem o dedo dele em tudo nessa conversa. Ele participa do processo ativamente, da criação, da inauguração das lojas dos filiais, né, dos franqueados dele hoje, nas hamburguerias. Estão com grandes desafios, começaram agora a franquear para shopping, estão crescendo muito no açougue. O açougue, para mim, na minha visão, antes de começar... Dois negócios, né, Caio? São dois negócios, a hamburgueria e o açougue, né? E que, para mim... eu enxergava ele mais como hambúrguer do que como açougue, e é exatamente o contrário. Pensei que o açougue era algumas que vê um anexo da hamburgueria, e ao contrário, a hamburgueria nasceu de um propósito de servir no meio da pandemia, porque o pessoal não estava consumindo, eles começaram a fazer o tal do Dark Kitchen, e isso gerou, dentro de um spin-off, um negócio de sucesso, que eu acho que é a grande lição que a gente leva dele. Eu acho que esse negócio de estar experimentando o tempo todo, testando o tempo todo, não ter medo aí do obscuro dessa história, então sai correndo, faz hands-on total. Eu acho que é muito prática que a gente viu aplicada e uma equipe que está altamente engajada. Uma coisa que me assustou até, de um ponto positivo, né? Enquanto a gente estava todo o nosso time lá, né, se deliciando com os hambúrgueres lá na lanchonete, de repente você via toda a equipe dele olhando para cada pessoa que estava recebendo hambúrguer, se o pessoal estava gostando ou não do hambúrguer. Uma preocupação pela aceitação, pelo fazer bem feito, por ter qualidade. Eu acho que esse foi um ponto-chave. Eu adorei o posicionamento deles. Menos gourmet, mais qualidade. Fantástico. Simples, né, cara? Eles falam, a gente não tá aqui pra inventar o mundo, a gente tá fazendo muito bem feito o que já existe, né, cara? Aquilo que a gente fala, o básico bem feito. É isso aí. Mais um que faz isso bem feito. E não é à toa que tem sucesso, porque faz básico muito bem feito, né? A gente isso fala tanto isso. É que eu fui no Rei do Básico, 2 metades lá, que é pão, carne e queijo, cara. E é um negócio assim... Fantástico. Maravilhoso, saboroso. Se você não conhece, vá conhecer. Os caras estão explorando pelo Brasil inteiro. Vale muito a pena e tal. A gente falou de gente grande, gente que tá explorando pelo Brasil inteiro, mas também tem gente pequena, comunidade só, que brilhou pra caramba nessa missão técnica que foi, né? Quem foi que brilhou bastante nessa missão aí? Quem que é esse cara de uma unidade só que, cara, deixou a gente encantado? Acho que essa é a grande palavra aí, é o grande tema, né, cara? Quem foi que fez um baita de um barulho com a gente, né, nessa missão técnica, Alecrim? Pô, Caião, isso foi uma grande descoberta, né? A gente pode chamar de um pequeno gigante, né? Que é o da Santa, supermercado. Porque ele é gigante no propósito, ele é gigante na entrega. É uma loja, assim, com arquitetura primorosa, comunicação maravilhosa, VM, né, o visual merchandising dele também muito bem trabalhado, a parte do FLV, do Frutas, Legumes e Verduras, cara, simulando aí uma feira ao ar livre. Eu adorei o detalhe ali do
do teto, né, como se fosse o céu. E aí eu tô falando de loja, né, mas transcende essa questão de loja, né? Porque quando a gente chega no Júlio, que é o CEO do Da Santa, a gente vê o quanto ele tem essa questão do propósito com o time, com a Cris e com a Adriana, principalmente, que cuidam, né, com muito carinho do time, todo o time ali, de como eles têm isso assim como algo muito importante, de cuidar do time para o time entregar o melhor, a melhor experiência para o seu cliente. O que eu sei, tenho certeza absoluta, que mais chama a atenção de você nessa história toda é que como foi criado o Da Santa. Primeiro, para quem não conhece o Da Santa, é um único mercado na Vila Mariana, em São Paulo, que Da Santa não tem nada a ver com religião, chama Da Santa porque fica na Rua Santa Cruz. Ele vem oriundo de um outro grupo de supermercados, um outro grupo de hortifrutis, e que o pessoal, vamos lá no sacolão que fica na Santa, da Santa, e por isso que chama Da Santa, tá? Não é que é da Santa padroeira, nada disso, tá? Então, pra gente desmistificar a conversa, para que não haja ruído na conversa. Segundo, né? Ele vinha de um negócio tradicional da família, em que em algum momento ele se sentiu desconfortável com o rumo da conversa, que estava muito transacional, margem, lucro e tudo mais, e faltava um pouco de engajamento das pessoas. Ele resolveu remodelar o negócio a partir do zero para criar uma empresa baseada em pessoas, em sustentabilidade, em conexão com o consumidor. E acho que o que o Alecrim colocou aqui é o que mais chamou a atenção da gente. Foi até um momento que a gente estava lá com o Júlio discursando, palestrando pra gente, falando sobre o Da Santa, sobre a história dele. E cada vez que ele falava das pessoas, da equipe dele, a equipe dele abria um sorriso de orelha a orelha. Contagiante. Isso. Quando você vê isso, a equipe respondendo pra você dessa forma, você sabe que o cara é verdade aquilo que tá sendo colocado. Sabe? Não é coisa de palco, né, Caio? Não é uma coisa de palco, não é uma coisa de maqueteira. Ou seja, a gente via integridade na fala dele, ou seja, o famoso walk the talk, né? Que é eu falo aquilo que eu faço, ou eu faço aquilo que eu falo. E a gente viu muito isso no Júlio e no time, do quanto essa questão de entender o mundo dos negócios como algo não binário, que sim, dá para cuidar das pessoas e ter lucro. Sim, dá para ter um negócio no varejo visando lucro, mas não apenas o lucro. Entender que o lucro é necessário, mas que para ter lucro, para ter margem, para ter rentabilidade. E aí é uma coisa que é fundamental que ele fala do tripé lá, que ele busca, né, na gestão dele, que é ética, humanidade e prosperidade. Isso é fantástico. E quando ele fala em humanidade, a gente viu isso lá. Quando ele fala em ética, ele falou como é que ele cuida da ética com fornecedores, né, na relação com seus clientes, mas também a gente viu a questão da consciência, de expansão de consciência do mundo não binário, é que a prosperidade não é só para o dono do negócio, a prosperidade é para quem trabalha no negócio, a prosperidade é para quem fornece para o negócio, a prosperidade é para quem compra no negócio, a prosperidade é para quem está ao entorno do negócio, né? Então, isso aí foi muito bacana e por isso que foi um dos pontos altos, né, Caio, para mim, pelo menos. Concordo contigo, cara, em gênero, número e grau, cara, e quando você vê uma empresa que tá desde o começo, né? Que sustentabilidade é bonito falar, né? Mas se ela não traz lucro para a empresa, ela não se sustenta. E eu acho que esse é o grande mote, e ele colocou isso lá, né? Existe, obviamente, uma empresa que tem que dar azul, não pode dar vermelho na conversa, mas que consegue se manter fiel à sua filosofia. É mais do que missão e valor colocado na parede, isso é prática diária, e eu acho que o que a gente viu lá, eu digo pra você e digo pro pessoal que tá escutando a gente, e o pessoal que tava com a gente sabe disso muito bem. Foi tão fantástica a fala do Júlio, foi tão diferente pra gente, e foi tão verdadeiro tudo que foi feito, que até o passeio na loja, aquele andar na loja, após a conversa, o pessoal saiu desnorteado, cara. Essa é a verdade. Assim, foi tão enriquecedor que o pessoal saiu desnorteado. Ali valeu um MBA, cara, a conversa que a gente teve nessa história toda. É isso aí, pessoal. Então a gente chega a esse episódio super bacana e especialíssimo sobre a FISPAL. Então vocês já viram aí como é que foi essa feira e também como foram as visitas dentro dessa expedição ou algo mais aqui em São Paulo. Para você que ainda não está no nosso grupo lá do WhatsApp, da nossa lista para receber materiais extras, artigos que o Caio faz, para receber também o link você tá mandando cada artigo bacana lá, tudo assim. Bom, né? Legal, hein? Legal. Tá muito bacana. E você também, cara. Você escreve muita coisa. Mas a gente tá muito bem com essa coisa. Quem tá lá tá recebendo conteúdo fantástico, cara. E é de graça, né, cara? Olha só. Sim, sim. E aí, de vez em quando, a gente abre também um grupo para ver interações. E também, quando a gente começar o Varejo Cast Convida, você vai poder, quem sabe, ter a sua pergunta
feita aqui por a gente, para um dos nossos convidados, né? Então a gente vai abrir também para isso. Então, vai lá, e você que não está ainda no nosso Varejo Cast lá no WhatsApp, é só você clicar no descritivo que o Yannis vai colocar aqui. Todo episódio tem um descritivo aqui, tem o link para você clicar e cair direto lá no nosso WhatsApp, e não se preocupe porque não tem aquela confusão toda, são só essas informações, não tem um excesso de informações, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, é apenas os nossos episódios e materiais extras que eu e o Caio vamos produzindo para inspirar você, para expandir sua consciência, para que você seja um líder cada vez melhor, um ser humano cada vez melhor e tenha negócios cada vez melhores no mundo e para o mundo com mais prosperidade, ética e humanidade, como disse o nosso amigo Júlio da Santa. Então é isso, com tudo isso, dito tudo isto, espero que você tenha gostado de mais um episódio do Varejo Cast, e a gente se vê no Varejo Cast News essa semana ainda. É isso aí, valeu e até o próximo episódio. Valeu, Caio! Até! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.